Olá, pessoal! Hoje, quando acordei, eu não sabia que roupa eu colocaria para poder falar com vocês hoje. Não sabia se eu colocava uma roupinha mais fresca, uma roupinha mais quentinha. Então, eu resolvi colocar esse casaco. Por que eu coloquei casaco? Eu olhei lá fora, lá no quintal, fui até o quintal, olhei e vi que o tempo estava meio nublado, estava querendo cair uma chuvinha. Pois é. E aí eu pensei, que roupa usar? Vocês também são assim? Quando vocês querem sair, vocês olham para o tempo e dizem, que roupa será que eu tenho que sair hoje? Ou quando vocês querem ir à praia, por exemplo, se vocês olham, costumam olhar a temperatura antes, a informação da temperatura para poder combinar de ir à praia? Pois é. Hoje, nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre tempo e clima. Mas, Mônica, são duas coisas iguais, é a mesma coisa. Não, 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 não. São duas coisas diferentes, são dois conceitos diferentes. Então, no capítulo 3 de Geografia, nós vamos falar sobre tempo atmosférico e clima. Então, clima é a combinação de elementos durante um longo período de análise. Então, os especialistas, eles estudaram as temperaturas diárias num período de mais ou menos 30 anos e determinaram o clima de uma região. Já o tempo é a combinação desses elementos diários: chuva, umidade, calor, temperatura. Esses elementos influenciam no tempo atmosférico. Então, o tempo atmosférico é a temperatura do dia, é o tempo do dia. E já o clima é a combinação desses elementos ao longo de um período de mais ou menos 30 anos, de estudos elaborados nesse período. E o clima é de uma região, tá? O tempo, ele vai variar de lugar para lugar, que a gente chama de tempo atmosférico. Então, hoje, na nossa página do livro 64, 65, 66, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, agora, o que a gente vai falar? A gente vai falar como que acontece essa temperatura no planeta Terra. Eu trouxe para vocês aqui um experimento. Então, o que vai acontecer? Eu trouxe uma bolinha, tá? Eu não tinha bola de isopor em casa, eu trouxe uma bolinha de massinha, mas pode ser de papel também, se vocês quiserem fazer em casa, seria interessante que vocês fizessem. E trouxe um palito de churrasco. Então, aqui, essa bola eu vou enfiar aqui no meu palitinho de churrasco, ficando assim, tá? Aqui vai ser o meu planeta Terra. Eu posso pegar uma canetinha e desenhar os continentes no planeta Terra. Mas antes disso, eu vou fazer esse experimento de uma outra forma. Então, aqui eu já vou guardar, ó. Vou guardar, vou deixar aqui que a gente já vai fazer esse experimento. Eu trouxe também o globo terrestre, tá? Vocês já conhecem o globo. Então, nós vamos ver aqui como é que são determinadas as estações do ano, onde fica mais quente, qual o lugar que zona climática fica mais quente, por que nas extremidades fica mais frio. Então, eu vou ligar uma luzinha de um abajur, agora aqui, ó, e a gente vai poder perceber, eu não sei se vai dar para vocês observarem, que, ó, qual é a parte do planeta que está sendo mais iluminada, né? É a parte onde tem a lâmpada. Então, nós podemos ver que as extremidades, os polos, o norte e o polo sul, nesse momento não estão recebendo diretamente a incidência do sol. A lâmpada aqui, ó, ela vai servir como o sol. Então, aqui nesse momento, a Terra está girando em torno do Sol. Nesse movimento, que é o movimento de translação, que é quando a Terra, ó, vou repetir o movimento. A Terra gira em torno do Sol, vocês podem perceber que a parte sendo mais iluminada e a parte recebendo diretamente o calor do Sol. E aí, também nós temos quando a Terra gira em torno dela mesma, do seu eixo de inclinação.
Quando ela gira em torno dela mesma, nós temos o movimento de rotação. Esse movimento aqui, ó, que a Terra faz em relação ao Sol, é que vai determinar os dias e as noites, tá bom, pessoal? Então, o que acontece? Quando a incidência maior de calor está desse lado, significa que aqui está dia e desse lado de cá está noite. Aqui nos polos são regiões mais frias. Por que são regiões mais frias? Porque não recebem a maior incidência de calor. Recebe nesse campo aqui, entre a linha do Equador. Nós já vimos que a linha do Equador é uma linha imaginária, né? Nós temos o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, essa incidência maior de calor fica aqui. Por isso, vamos localizar o Brasil aqui, ó. Por isso que o nosso país, ó, o nosso país aqui, ele recebe a maior incidência de calor. Por isso ele é considerado um país tropical, porque é um país quente. Então, gente, vamos repetir o experimento agora que eu fiz com a bolinha. Então, aqui seria o nosso planeta, tá? E com uma lanterna ou com a lâmpada de um abajur, nós vamos representar o Sol, tá ok? E ao girar o nosso planeta, vocês vão ver qual a maior de incidência de calor, de iluminação. E ao girar o nosso experimento pela lâmpada, que seria o Sol, nós também vamos ter essa noção. Então, pessoal, nosso assunto de hoje falou sobre clima, diferença entre clima e tempo atmosférico. Nós falamos também sobre a incidência de calor na linha do Equador, por que o Brasil é um país tropical, tá? Por que as extremidades são mais frias, porque não recebem incidência direta de calor, tá? E isso também a gente determina as estações do ano, tá? As estações do ano, elas também são determinadas através do movimento de translação. Ok, pessoal? Então, 2 movimentos que a gente precisa relembrar, nós já aprendemos isso no ano passado, vamos aprender, estamos relembrando esse ano. Rotação, movimento em que a Terra faz, ó, movimento em que a Terra faz em torno dela mesma. E translação, movimento que a Terra faz em torno do Sol. Combinado, gente? Agora vocês vão ler com calma a página 64, 65 e 66, porque estão todos esses assuntos explicadinhos lá também. É uma forma de fixar o conteúdo, ok? Não deixem de fazer esse experimento, tirem foto e mandem lá na plataforma para mim, ok? Combinado? Um beijo e até a nossa próxima aula de geografia.